De visita a Kiev para se encontrar com Zelensky, Donald Tusk anuncia cooperação entre Polónia e Ucrânia no setor das armas. Familiares de reféns em Gaza invadem comissão do Parlamento de Israel para exigir a libertação. França proíbe durante um mês a pesca no Golfo da Biscaia para proteger os golfinhos. Poderá o aumento da extrema-direita levar à recomposição do Parlamento Europeu, incluindo a fusão de duas atuais bancadas? Como pode o novo governo da Polónia continuar a apoiar a defesa da Ucrânia contra a agressão militar russa e como pode ser resolvido o diferendo entre as nações vizinhas sobre o transporte de cereais e os caminhões? Foi para responder a essas e outras questões que o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, se encontrou esta segunda-feira com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Kiev. Tusk anunciou um investimento conjunto no setor do armamento. Będziemy inwestować w firmy w Polsce i w Ukrainie, które będą produkowały, działały na rzecz zwiększenia naszych możliwości obronnych i Ukrainy, i Polski, i całej Europy. I będzie to także bardzo opłacalne biznesowo przedsięwzięcie dla obu stron. Tusk homenageou os combatentes ucranianos e assistiu às comemorações do Dia da Unidade da Ucrânia, que assinala a longa luta da Ucrânia para se tornar independente dos vizinhos orientais e ocidentais. Os militares ucranianos negam o seu envolvimento no bombardeamento a um mercado em Donetsk, uma das regiões ocupadas pelos russos, que fez pelo menos 28 mortos. Vários meios de comunicação social da Ucrânia acusam diretamente a Rússia de ser responsável pelo bombardeamento. Os políticos ucranianos ainda não comentaram o ataque, incluindo o presidente Volodymyr Zelensky, que não mencionou este bombardeamento no discurso de domingo. Усе, що посилює Україну та захищає наших людей, додає міцності кожному в Європі, кожному в світі, хто цінує міжнародне право. Усе, що послаблює Росію, повертає війну додому в Росії, додає стабільності міжнародним відносинам, рятує світ від ще більших криз. Terminal de transporte de produtos químicos na cidade russa de São Petersburgo também foi atacado no domingo. Os órgãos de comunicação social ucranianos publicaram artigos onde afirmam que os serviços de segurança da Ucrânia organizaram este ataque. Entretanto, as Forças Armadas russas anunciaram que conseguiram controlar mais uma pequena localidade ucraniana situada na fronteira entre as regiões de Kharkiv e Luhansk, numa zona em que as forças do Kremlin têm tentado avançar com a ofensiva. O primeiro-ministro israelita recusou uma proposta de trégua do Hamas, alegando que os termos propostos pelo grupo de militantes palestinianos seriam um ferimento mortal para a segurança de Israel. Já antes, Netanyahu tinha também rejeitado, junto do presidente dos Estados Unidos e dos aliados europeus, a solução dos dois Estados para um eventual cenário pós-guerra. החמאס דורש תמורת שחרור חטופינו את סיום המלחמה, הוצאת כוחותינו מעזה, שחרור כל הרוצחים והאנסים של הנוח'בה, והשארת חמאס על כנו. אם נסכים לכך, לוחמינו נפלו לשווא. אם נסכים לכך, לא נוכל להבטיח את ביטחון אזרחינו, לא נוכל להחזיר את המפונים בבטחה לבתיהם, וה-7 באוקטובר הבא יהיה רק עניין של זמן. Na noite de domingo, famílias e amigos dos reféns detidos pelo Hamas iniciaram um protesto junto à residência privada de Netanyahu, em Jerusalém, onde dizem que vão permanecer até que o primeiro-ministro chegue a um acordo para libertar os reféns. Entretanto, o exército israelita disse ter demolido na Cisjordânia as residências de dois suspeitos de terem realizado um ataque que matou um soldado israelita em novembro do ano passado. Israel voltou a realizar um ataque aéreo contra posições do Hezbollah no Líbano. Segundo a Associated Press, este ataque matou um dirigente do grupo libanês e deixou vários civis feridos. Dezenas de familiares de reféns detidos em Gaza invadiram uma reunião da Comissão de Finanças do Parlamento israelita esta segunda-feira, com gritos exigindo a libertação dos familiares. O protesto ocorreu depois do governo de Israel ter anunciado a morte de outro refém.
אני אומר לכם שנעשה הכל על מנת שהילדים, האחים, הנשים, שיחזרו הביתה ויחזרו בשלום. As famílias dos israelitas mortos num festival de música durante o ataque do Hamas a 7 de outubro esperam dar uma vida nova ao local do massacre e plantaram árvores na zona. De acordo com as autoridades israelitas, 364 pessoas foram mortas no local do Festival Nova e pelo menos 40 foram feitas reféns. Uma vaga de frio extremo nos Estados Unidos causou pelo menos 91 mortes durante a última semana. O país registrou temperaturas negativas, queda de neve intensa e geada, especialmente no Nordeste. Segundo as agências internacionais, a maioria das mortes foram provocadas por quedas de árvores e acidentes nas estradas cobertas de gelo. Para além disto, milhares de pessoas continuam sem eletricidade devido a falhas nas linhas elétricas. A previsão aponta para uma subida das temperaturas acima da média nos próximos dias, de acordo com o Serviço Meteorológico. Também a Europa registrou tempestades de neve e geadas mais fortes que o habitual, o que causou perturbações no trânsito em muitos países, como Espanha e Croácia. As condições meteorológicas permanecem extremas em algumas zonas da Roménia, que registraram temperaturas negativas de 18 graus Celsius, quando a temperatura média nesta altura do ano é cerca de 0 graus. A Irlanda e o Reino Unido também estão a ser afetados por tempestades com ventos fortes e chuvas intensas. Na Irlanda foi emitido um aviso vermelho por causa do vento e mais de 2.000 casas e empresas estão atualmente sem eletricidade. Um mar de pessoas saiu às ruas de Santiago de Compostela para protestar contra a forma como o governo local está a lidar com a crise dos pellets de plástico que estão a dar à costa no norte de Espanha, sobretudo na Galiza, desde o início do ano. Um cargueiro perdeu em 8 de dezembro, a 80 km de Viana do Castelo, mais de 1.000 sacos com estas pequenas bolas de plástico. Até agora, as equipas de limpeza espalhadas por dezenas de praias galegas recolheram o equivalente a 70 sacos caídos no mar. Entre os manifestantes nos protestos deste domingo estiveram os principais candidatos da oposição nas eleições regionais da Galiza, que ocorrem em 18 de fevereiro. As autoridades locais declararam emergência ambiental e pediram ajuda ao governo central espanhol. No entanto, a intervenção no mar cabe ao governo de Espanha, que já disse que é impossível recolher os pellets pela sua dimensão e por serem invisíveis na água. Quando falta cerca de um mês para as eleições regionais na Galiza, este caso tem servido como arma de arremesso político entre os dois governos, o galego, liderado pelo Partido Popular, e o central, liderado pelos socialistas. Desde segunda-feira e durante o próximo mês, os pescadores serão obrigados a atracar os barcos no Golfo da Biscaia para proteger os golfinhos. O governo francês respondeu desta forma aos apelos de ativistas ambientais após observarem um aumento nas mortes na costa atlântica. O executivo prometeu apoiar o setor, mas a medida gerou preocupação. C'est notre dernier jour avec un peu de volume du poisson qu'on va plus voir pendant un mois, alors qu'on est en pleine saison, le bar, la sole. On nous parle de souveraineté alimentaire. Qu'est-ce qui va se passer? On va tous se tourner vers l'import. Il n'y a pas que la criée, il y a tout ce qui est transporteur, les marailleurs avant ça, les poissonniers. On n'a pas pensé à nous. C'est-à-dire que la loi s'est votée en 2-2 sans penser à ce qui allait se passer derrière pour nous. Pour préserver les dauphins, ils n'ont pas de raison d'être tués comme ça. Mais il faut trouver des solutions parce que bon, c'est sûr qu'il faut protéger les dauphins, mais il faut protéger aussi nos pêcheurs. Ils ont la vie dure, donc bon. Apesar de uma compensação financeira que pode atingir 80% das vendas, os pescadores estão preocupados, temem que a longo prazo todo o setor fique sem trabalho. As sondagens sobre as tendências de voto nas eleições europeias de junho indicam que os partidos da extrema-direita estão a crescer por toda a União Europeia e que o próximo Parlamento Europeu poderá ter a maior representação dessa ideologia na sua história. Atualmente, entre os 7 grupos políticos, há 2 que agregam partidos de extrema-direita. Por um lado, conservadores e reformistas europeus, incluem, entre outros, os Irmãos de Itália, o Partido Lei e Justiça da Polónia e o Vox de Espanha. O Identidade e Democracia inclui, entre outros, a Liga de Itália, o Reagrupamento Nacional em França e a Alternativa para a Alemanha. Mas será provável que se prepare uma fusão para reforçar o seu poder? Non c'è questa possibilità perché comunque sono 2 gruppi differenti che hanno specificità politiche diverse. Quello che ho l'onore di presiedere insomma, viene da una tradizione politica, quella conservatrice, che ha radici, che ha
come dire, caratteristiche diverse da quelle di ID. São necessários 23 eurodeputados para formar um grupo político. No caso da extrema-direita, provavelmente alguns partidos navegarão de um grupo para o outro. Outro fator importante será ver como atuais partidos populistas na categoria independentes se poderão vir a juntar a um dos grupos. O mais relevante é o Fidesz no poder na Hungria. Il partito che esprime il governo di un paese dell'Unione Europea, quindi siamo ben disposti a lavorare con loro in quest'ottica, cioè capendo che uniti siamo più forti nel portare avanti le nostre istanze. Parece claro que no próximo mandato de 2024 a 2029 os partidos da extrema-direita terão mais poder para influenciar as políticas do Parlamento Europeu. Mas isso também poderá levá-los a suavizar as suas posições, em particular as de pendor mais nacionalista. Eurosceptic because they feel that they cannot influence the Brussels decision-making process. The moment they are part of the game, the part of the decision-making process, they become some of them, again, I'm not talking about all of them, but they become less Eurosceptic, and they want to be also seen as pro-European. In fact, many of them see themselves as pro-European, even though in Brussels they're not seen as such. Portugal não tem eurodeputados nestes dois grupos, mas se as previsões para o resultado do Chega nas eleições legislativas em março se replicarem nas eleições europeias, poderá eleger vários eurodeputados.